Fala, patriotas! Tudo bem com vocês? Patriotas, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vocês sabem que aqui a gente tem a missão de informar, mas também tem a missão de desfazer narrativas. E ontem começou a pipocar em toda a imprensa brasileira, essa imprensa vendida, sobre uma atuação do Lula, junto com alguns de seus ministros, em tribos indígenas no norte do país, em Roraima, divisa com a Venezuela. Como vocês podem ver, o Brasil está com muitos problemas e já começa a causar estranhamento em que nós temos indígenas no Brasil inteiro, mas Lula escolheu a dedo esse local para visitar, levou diversos ministros, levou a imprensa, que inclusive alguns jornalistas da Globo subiram em aviões da FAB junto com o governo para fazer aquela cobertura. Eu pergunto para vocês, aonde vocês já viram imprensa fazendo cobertura e andando com o próprio avião da FAB? São imprensa ou divulgadores oficiais do ato do governo? Nesse vídeo eu vou trazer fatos e dados, eu vou trazer mapas, eu vou demonstrar para vocês com manchetes da mídia nacional e internacional de que aquilo que o Lula fez ontem é um absurdo. E não um absurdo pelo fato de estar levando cestas básicas e ajudando aquelas tribos indígenas, porque isso é louvável e isso eu quero parabenizá-lo. Mas a narrativa que foi criada em torno de tudo isso nós vamos derrubar aqui e agora. Quando eu vou falando, eu vou mostrando matérias, vou mostrando mapas e tem muita coisa aqui. Então, depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você vá para o Google e pesquise sobre todos os assuntos que eu vou trazer aqui. Qual que é o verdadeiro interesse deles, tanto em fazer essa visita, quanto na criação de uma moeda única internacional com países da América do Sul e visitas que ele pretende fazer aí à Argentina e outros países da América do Sul. Primeiro ponto. A tribo que foi visitada por Lula e que está pipocando aí na mídia é a tribo Yanomami. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um mapa da tribo Yanomami. Tudo que está aí em laranja e vermelho é a área onde essa tribo habita. Como vocês podem ver, ela é dividida entre Brasil e também grande parte dessa tribo habita na Venezuela. É a marca delimitada por essas pessoas. Agora presta atenção nisso daqui. Passado, no dia 18 de 2 de 2021, saiu uma matéria do governo federal dizendo: Força-tarefa do governo federal conclui a entrega de mais de 22 toneladas de alimento a indígenas Yanomami em Roraima. Veja vídeo. Ainda nessa matéria, nós temos o seguinte: indígenas Yanomami esperando a chegada de Jair Bolsonaro no território indígena Yanomami na última quinta-feira, 25 de maio de 2021. Ou seja, só naquele ano, 2 visitas do presidente Bolsonaro, 2021. De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levavam atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, há pouco tempo, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção de Saúde Indígena do SUS, argumentou o Bolsonaro. Por que vocês acham, humilde opinião, que esse in loco que o Lula fez com toda essa estrutura foi exatamente lá no norte do estado, na divisa da fronteira seca com a Venezuela? Bom, como eu mostrei no mapa aqui para vocês, esse é o território deles. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre como que funciona, como que age essa tribo. Esse território aqui, eles são praticamente nômades. Eles não têm um país de origem, por assim dizer. Quando eles estão na Venezuela, responsabilidade dos venezuelanos. Quando eles estão no Brasil, responsabilidade dos brasileiros. E é muito comum que essas tribos, elas simplesmente vaguem ali por esse território, buscando mais comida, buscando mais atenção em saúde e tudo mais.
Só que aí você fica pensando, nossa, por que isso pipocou só agora? Pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. Indígenas venezuelanos no Brasil já somam mais de 7 mil pessoas, sendo 819 reconhecidos como refugiados. Mais uma matéria aqui. Surto, essa matéria aqui ó, é de 14/7/2018. Surto de sarampo avança entre índios e Yanomami, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Presta atenção. Até sexta-feira, 67 casos de sarampo foram confirmados entre índios e Yanomami, segundo o DSEI-Y, né? Ao todo, 90% dos casos são de indígenas venezuelanos. O presidente da FUNAI na época disse isso aqui. Ó. O problema se passa há mais de 30 anos e culpou o presidente da Venezuela e governos anteriores do Brasil. As pessoas que estavam trabalhando no petróleo na Venezuela tiveram a migração para atividade mineral no sul do estado, no rio Orinoco, inclusive liberado pelo seu Nicolás Maduro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é novidade para ninguém que o comunismo destruiu a Venezuela. E hoje na Venezuela, 94,5% dos venezuelanos vivem na pobreza. Para vocês entenderem isso, eu preciso explicar uma coisa antes. O que levou a Venezuela ao caos econômico, além de ter um presidente que saiu da cadeia e destruiu com o país, que foi Hugo Chávez, logo depois Maduro, a Venezuela vivia de apenas uma atividade. Essa era a grande atividade que mantinha a Venezuela entre um dos países, inclusive, mais ricos do mundo. E essa atividade era o petróleo. Só que com a crise do petróleo que levou a Venezuela a esse caos, muitos venezuelanos ficaram desempregados. Esses caras que extraíam petróleo mesmo ficaram desempregados. E o que eles resolveram fazer? Bom, dá uma olhada nessa matéria aqui. Olha só. Parlamento venezuelano acusa Maduro por garimpo ilegal na fronteira com o Brasil, território Yanomami. Presidente, coordenadoria retirada de 3 toneladas de ouro por mês, garantindo receita mensal de 150 milhões de dólares para Caracas. Isso o Lula não falou, não é mesmo? Calma que tem mais. El País, mídia internacional. Voracidade do garimpo sufoca povos indígenas no sul da Venezuela. Em meio à quarentena, Maduro ampliou a superfície de extração do arco minerador do Orinoco e autorizou a exploração em 6 rios. ONU denuncia abusos contra a comunidade. Isso Lula não falou. Calma que tem mais. Avanço da mineração ilegal na Venezuela chega às fronteiras brasileiras. Após a ONU denunciar a violação no arco mineiro, a Polícia Federal deflagrou a operação contra o comércio clandestino de ouro vindo do país vizinho. E isso Lula não te falou. Mas calma, que tem mais. Mor e desnut o custo do esquema de mineração ilegal que financia Maduro. Opa! O problema dos garimpos não era do governo Bolsonaro? Não estou entendendo. Gazeta do Povo. Mas você acha que acabou? Calma, que tem mais. Olha só esse trecho dessa reportagem aqui que eu encontrei no Google. Para a manutenção do esquema do garimpo ilegal, há pagamento de subornos em ouro ao exército da Venezuela e a dissidentes das Farc, Forças Revolucionárias da Colômbia, comunistas, tá? Quero deixar isso muito claro. Segundo os relatórios ouvidos pela reportagem, procurado durante 3 semanas, o governo do Nicolás Maduro não se pronunciou sobre a acusação. Isso o Lula não contou. A verdade sobre o que acontece nesse território, o Lula não contou. Enquanto o presidente Bolsonaro, bota aqui as imagens de novo, estava levando a cesta básica, fez todos os cuidados que eu demonstrei para vocês até agora há pouco, do outro lado, um país tomado pela miséria e pela destruição, um país extremamente corrupto, que o próprio exército recebe em ouro a corrupção e ainda tem parceria com as Farc, não muito diferente do que um certo candidato, ou melhor, um presidente está tentando criar aqui no Brasil uma espécie de exército paralelo, e nós já vamos falar sobre isso também, porque essa história toda chega em algo muito pior e muito maior.
Vamos ver aqui. Isso são matérias, tanto da mídia tradicional brasileira, não sou eu que estou falando, quanto da mídia internacional, minha gente. É óbvio que vão dizer que eu que estou falando alguma coisa, mas eu só estou lendo aqui aquilo que está nos jornais que a gente lê todos os dias. Mas as matérias saem picadas, daí ninguém explica direito nada. Bom, eu estou aqui para mostrar para vocês esse conjunto de matérias. Porque sobre isso o Lula não falou. A Globo não falou, ninguém está falando a verdade sobre o que está acontecendo naquele território. Sabe o que acontece? A questão indígena é o seguinte: a direita, nós entendemos que os índios têm o direito de se cidadanizar, de crescer, se quiser ir para a cidade, comprar seu celular, seu carro, trabalhar, enquanto a esquerda quer manter eles lá. Eles têm que ficar isolados e dependendo. Como sempre, a esquerda é assim, ó, é como Chico Anísio sempre disse: se a pobreza elege a esquerda, por que eles vão acabar com a pobreza? Não é mesmo? Mas vamos continuar que esse assunto vai mais longe. Enquanto o Lula pega os problemas criados pelo seu próprio amigo Nicolás Maduro, porque nós somos proibidos de falar sobre a amizade que ele tinha com esses ditadores durante as eleições, vocês lembram? Foi proibido. Aí agora a gente vê aqui: missão brasileira chega à Venezuela para reabrir embaixada. O governo Lula busca restabelecer relações bilaterais entre os países. Mais uma: Lula cogita encontro com Maduro e o presidente de Cuba em viagem para a Argentina. O governo articula encontro de Lula com Maduro e ditador venezuelano durante a cúpula América Latina. Itamaraty iniciou o processo para reabrir a embaixada do Brasil na Venezuela. Ah, mas Rony, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Vamos lá, vamos com calma. Dá uma olhada nessa matéria aqui que vocês vão entender aonde eu quero chegar. Brasil e Argentina estudam criação de moeda única, que já tem até nome, diz o jornal. Entenda uma coisa, essa ideia da moeda única é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Eu aposto que vai acontecer se esses governos continuarem. Sabe por quê? Porque uma moeda única facilitaria muito as relações entre esses países e principalmente entre os seus financiadores. Pensem comigo. Enquanto hoje o Brasil depende do dólar para negociar internacionalmente, afinal de contas, todas as moedas dos países vizinhos não valem muita coisa perante o próprio real, querem criar uma nova moeda única que vai jogar o real cada vez mais para baixo, porque essas economias falidas e comunistas vão puxar a economia do Brasil cada vez mais para baixo. O dólar, obviamente, vai disparar e vai isolar o bloco da América do Sul desses outros países. Óbvio, agora ele fala só com a Argentina, mas em breve vai trazer para perto Colômbia, Venezuela, Cuba, dentre outros países. Isso facilita, inclusive, que muitos cupinchas, nos morros não pacificados por aí, compre aqueles produtos que eles revendem ou que eles precisam com uma moeda cuja qual é aceita no outro país, sem precisar dali a pouco ter que lavar o dinheiro das substâncias. Vocês já pararam para pensar no quão ruim é isso? Porque a gente não está falando em criar um novo euro, onde vários países da Europa têm uma economia sólida e firme. A gente está falando no Brasil ser o grande financiador de forma praticamente irrastreável de vários países sanguessugas e criar uma nova União Soviética. Agora, a gente tem um ditador da Venezuela que é procurado e tem envolvimento até os dentes com essas questões das substâncias que eu falei aqui agora, que eu não posso falar aqui no vídeo. Aí o Lula vai lá e diz: meu Deus, o povo indígena. Mas daí ele esquece. Olha só, a SASS de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma. Dá uma olhada aqui. Desnutrição, 419 crianças indígenas desde 2008. Matéria de 2014. Tudo durante o governo Lula e Dilma. Eu queria saber quando é que a Globo, quando é que o Lula vão falar a verdade para o povo brasileiro. Afinal de contas, é nós que somos proibidos de falar a verdade e chegar realmente aonde eles querem chegar. Agora, o presidente vai lá e mandou embora o general das Forças Armadas e botou uma outra pessoa que seja mais ligado à sua ideologia. E parte das Forças Armadas estão ali, prestando continência. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos. Isso já aconteceu em outros momentos na história. Já aconteceu na Venezuela. A gente acabou de ver ali
né, os soldados ali que são subordinados e tal, ali nesses garimpos legais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na Venezuela também teve uma grande parte das FA que não queriam o ditador Hugo Chávez à época. Ele simplesmente promoveu outros generais. E eles, pensando no próprio bolso, promoveu outros de patente mais baixa, ficaram muito felizes, e quando viu o povo não tinha mais para onde correr, não tinha onde se manifestar, e as liberdades foram tiradas. A verdade é escondida do povo o tempo todo. E como eu disse, eu não falei nada além do que está em matérias jornalísticas internacionais e muitas matérias jornalísticas nacionais lá de trás. Provavelmente vai ter muita gente dizendo que é falso. O que eu posso fazer? Se a pessoa prefere acreditar na mentira e ser alienada para sempre, o meu papel aqui foi feito. Forte abraço.